Todo mundo sabe que a maior fonte oficial de spoiler de One Piece é a Toei Animation e o anime. O histórico é vasto. É haki do Rei do Zoro, é spoiler na abertura, e tem um monte de coisa que já pode ter sido spoilada, mas tá tão no futuro, tão na frente, que não dá nem pra confirmar ainda. E é óbvio que eu tô falando da espada do Shanks. Não só o nome dela é Griffon, como o poder que ela soltou, que parece muito uma fera beat saindo da espada quando ele solou o Kid, dá muito a entender que não é uma espada normal. Soma isso ao fato que já vimos em Elbaf, o seu irmão gêmeo do mal, ter uma espada chamada Cerberus, que carrega uma habilidade da fruta. Me diz se o paralelo não tá muito óbvio. Tu spoilou. Mas dessa vez o spoiler pode ter vindo de um lugar que é realmente impossível de evitar. Mas que na mesma proporção traz muitas informações para a comunidade, para os teoristas e para todos os aficionados. Até de uma maneira que aquece o coração, temos a confirmação da voz de Joy Boy, o que basicamente também confirma algumas das grandes teorias e pensamentos sobre o final da história. E a gente vai falar exatamente sobre isso agora. Então, fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek, então deixa o like, se inscreve. Hoje vamos trazer informações quentes, vamos trazer informações que podem alterar a história de One Piece para todo sempre, baseado, claro, no nosso querido anime. Então deixa o like, já pedi, Alanzito, chama a vinheta, pede para eles checarem os links também, chama a vinheta. Você sabia que antes de existir o anime de One Piece, antes do episódio 1, Zoro, Luffy e Nami já tinham oficialmente estreado no Japão? Em 1998, mais ou menos um ano depois da estreia do mangá, que já tinha começado a fazer muito sucesso na Jump, lançam em parceria com a Production ID, não com a Toei Animation, One Piece Taose Kaizoku Ganzaku, traduzido livremente para One Piece derrotem os piratas Ganzaku. Mas não é só o estúdio de animação e o estilo que eram diferentes. Na verdade, todos os seiyus mudaram. A Mayumi Tanaka não era o Luffy, que originalmente, então, podemos falar, tinha a voz de outra pessoa chamada Urara Takano. E eis que, literalmente, 27 anos depois, na sua própria conta do Twitter, ela confirma que retornou oficialmente ao One Piece. A gente está no episódio 1151, que adapta os capítulos 1118 e 1119 do mangá. E é exatamente aí que o nosso robozão do século perdido Emeth, pela influência do Luffy no modo Nika, começa a se lembrar do Joy Boy. E se ele lembra, ele ouve, e se ele ouve, a voz de Joy Boy surge pela primeira vez nas nossas telas. A voz de Uraraka Takano. A Uraraka Takano é a Luffy original. Antes de One Piece se tornar um grande sucesso, ela acreditou e compartilhou sua interpretação para o personagem, que, se você notar, carrega muito dos traquejos e o espírito que a Mayumi Tanaka depois acabou tornando único e icônico no Luffy que conhecemos. Se você assistir esse OVA que tem no YouTube, você vai notar que a voz do Luffy é a voz do Luffy, claro, uma interpretação diferente, um pouco mais rouca, mais horas, um pouco mais agressiva talvez, mas excepcionalmente Luffy. E é muito interessante você ter a ideia de que a Mayumi Tanaka não foi a primeira pessoa que deu a voz ao nosso protagonista. Sabendo disso, quem melhor que a própria Urara Takano para fazer a voz do Joy Boy, aquele que a história, o enredo e agora nitidamente também a Toei acreditam ser o verdadeiro antecessor do Luffy, com a mesma risada, alegria, bobeira e espírito inquebrável. E isso por si só é importante demais para a história. Trazendo paralelos recentes do mangá, conhecemos um pouco melhor a lenda de Davy Jones e uma suposta promessa que havia sido feita entre ele e Imu. Como isso afeta Joy Boy e o passado? Porque existe um paralelo claro entre os dois antigamente. Agora, sabendo que o Joy Boy muito provavelmente vai ser igual ao Luffy no passado, a gente consegue imaginar que Davy Jones pode ser ou um aliado ou uma contrapartida. Estranhamente, a gente pode considerar uma relação igual de Shebeck e Roger, né? Uma camaradagem / rivalidade respeitosa, ou até algo dramático como Luffy e Barba Negra, que depois dos atos brutais contra o Ace e até caçar o próprio Luffy pré-Skypiea, basicamente herdou apenas inimizade e desprezo do nosso capitão. E o curioso é que a gente não pode esquecer, mesmo com todos os atos que justificam o Luffy desgostar do Barba Negra,
Desde a primeira vez que eles se encontram, o santo não bate. E a maneira que o Luffy e o Zoro dão as costas para o Barba Negra durante seu discurso, que de certa maneira até eu estava apoiando, é muito icônico. É algo que vai além simplesmente das palavras. É uma coisa de coração, de energia, de vibe, de haki. Mas o momento do anúncio também não podia ser mais especial. O episódio 1151 foi uma obra de arte, trazendo toda a ação insana de Egghead, os Gorosei lutando contra os gigantes, Luffy no modo Gear 5th e principalmente a nossa querida Bonica, coroando toda a linda narrativa do flashback do Kuma, enquanto o Vegapunk revela gota a gota toda a verdade do mundo. A reação do mundo à interrupção da mensagem do cientista é muito importante para o enredo. Mesmo em Alabasta, a população geral ainda tem uma impressão boa do governo mundial e ruim dos piratas. Então, mesmo com essas novas informações, ainda existe uma resistência que parte de anos e anos e anos e décadas e séculos de esquema de Mu e seus asseclas. Eu já comentei isso bastante, mas o fato é que o Oda no mangá não é um dos autores mais consistentes do mundo com proporção dos personagens. A gente pode falar até para coisas menores como as espadas, que às vezes na mão do Oden e do Zoro estão do mesmo tamanho, quanto coisas ainda maiores como os gigantes e o Luffy. Em contrapartida, dependendo de quem estiver trabalhando, a Toei costuma se esforçar um pouquinho mais. E eis que na costa de Egghead a gente vê o verdadeiro tamanho dos Gorosei transformados. Umas criaturas colossais e grotescas que carbonizam tudo por onde passam. E a gente sabe que a gente é fã de verdade de One Piece quando a gente olha esses três monstros lado a lado e sabe não só o nome do yokai que eles representam, como também o nome deles de Gorosei e quem é quem, né? Pois é, o nosso Tsumade Marcus Mars, o Feng Shi Topman Warkuri e o Uchi Oni J. Garcia Saturno. Na cena seguinte, a York consegue saber quantos Vegapunk estão vivos porque tá todo mundo logado no mesmo server do Punk Records. Mas isso também joga no ar a questão da vida após a morte, que é um dos temas de Egghead, uma questão de transhumanística, meio Ghost in the Shell, né? Se você, por uma tecnologia muito futurística, pudesse ser completamente substituído por partes artificiais do cérebro aos neurônios, você ainda seria você mesmo? É isso que Vegapunk deve se perguntar. E isso tudo a gente sabe vai desembocar lá em Elbaf com a impressora do gênio, mas deixa abaixo porque, por enquanto, a gente tem o Kaku tendo uma situação ali meio difícil, né? É conflituoso. Se você não lembra, o Kaku tá se sentindo traído porque a Stussy não era da CP0 Bro, yeah, let's go. Ela era tipo assim... Estou aqui fechado com Vegapunk e vocês são os otários. Mas, por trás disso, a Stussy realmente tinha um carinho ali pelo Kaku. Então, ficou um clima esquisito. Um clima de eu estou muito triste que você me traiu, mas ao mesmo tempo não o suficiente para querer dar porrada em você junto com o Lute. Então, o Kaku liberou a Stussy, que também emotivamente tentou ali manter ali um fio, um laço, uma normalidade, um perdão, uma culpa talvez... Mas no fundo foi simplesmente mandado embora. Meio tsundere da parte dele, né? Agora, lembra do que eu falei da proporção? Pois é, né? Acho que ela fica bem escancarada com o Luffy no navio dos gigantes. E todo momento é bem hype, né? Todo mundo pulando junto, a animação do Dory e do Brog se escorando na proa, muito detalhista, muito bem animado, muito legal. E a musiquinha de Egghead continua no fundo, né? Até que os vice-almirantes entram em ação. A Doll, que toma um tiro e vira uma criança rapidamente, e a Bluegrass também, que estava escondida ali por trás das vestes da marinha. As duas afetadas pelos poderes da Toshi no Mi. É a nossa criança de 12 anos armada e perigosa. Uma espécie de um Red reverso. A creche do papai Kuma. Eu amo que até a girafa robô ficou filhote, né? Bom demais. Aí os chapéus de palha estão divididos, né? Metade no Sunny, metade no navio dos gigantes, tentando fugir, né? Tentando meter o pé, custe o que custar. O Luffy, malandramente, começa a se empanturrar de comida e come. A gente sabe que isso é tudo que ele precisa para recuperar os poderes do Gear 50, acredite se quiser. E aí, nesse momento, começa a vir o Moltres. Não é o Moltres, é o Ho-Oh. Não é o Ho-Oh, é o Tsumade Marcus Mars querendo dar o seu fera chama neném. Mas não vai dar bom. Os gigantes tentam tancar, mas o fogo pega ali na proa. Só que vamos falar a verdade, vocês querem fogo mesmo?
Depois de comer uma bela alcatra dos gigantes, os tambores da libertação começam a tocar. As chamas tomam forma, fazendo a cara maluca já do Luffy, que como uma fênix renascendo, sai das brasas com um sorrisão, jogando os navios pro alto e fazendo o mar quicar que nem borracha. É muito bom que lentamente Dory e Brog começam a sentir a batida e já... Pam, pam, param. Pam, pam, param. Muito irado. É muito contagiante. Por trás das chamas, todos os gigantes começam a dançar, fazendo uma clara referência à cena de Skypiea em volta da fogueira. Então, o ritmo da música começa a acelerar e a cena fica ainda mais especial. A gente tem uma memória linda da Bonnie, dançando criancinha ali com seu pai Kuma, relembrando todos aqueles momentos. E aí, finalmente, ela abre os olhos e do sol e da silhueta, o verdadeiro Nika aparece. O Luffy dando toda a moral e falando que ela pode sim, é só acreditar no quão livre ela realmente é. A gente não pode esquecer, a Bonnie é uma criança. Ela tem só 12 anos de idade. Enxergar o herói que o pai dela falou a vida toda, na frente dela, em carne e osso, até com a trilha sonora tocando que o pai fazia com a boca. É tudo que ela precisava. O futuro distorce com toda a aura e energia do Nika. Ela se transforma completamente no ápice da trilha, numa cena espetacular. Toda a fluidez, a leveza, a luz, é muito emocionante. É divino, mas é bobo, é lindo e inspirador. Mesmo com todo o aspecto lúdico, toda a diversão, é completamente sério e especial, é completamente One Piece. Inclusive, gente, eu acho que esse é o ápice de animação do episódio. Cada take ali é muito bem feito, é de muito bom gosto. Você sente a leveza, a fluidez nos movimentos, como o sorriso, rir não é simplesmente um gesto de abrir a boca e mostrar os dentes, é algo que vai por toda a expressão, toda a linguagem corporal, todo o relaxamento ali é bom demais. Em termos técnicos, a animação foi estelar, muito movimento, detalhe, muito coração também. O storyboard, a direção, toda a equipe de animadores, todos estavam no auge, porque o resultado ficou incrível. Mas, gente, não é só felicidade. O Marcus Mars vem soltar mais um chama neném, só que ali o Luffy agora serve de carvão e fica queimando por um bom tempo. Mas óbvio, é um plano genial do capitão mais genial dos mares. Ele pensou o quê? Eu vou tancar o fogo e aí o Sanji, o Frank e a Bonnie me descem a porrada com haki e aí eu pego o pássaro e aí eu transfiro toda a energia pro pássaro e ele vai voar pro horizonte igual a equipe Rocket. Mas a verdade é que a cena toda é bacana porque funciona como um jeito dos tripulantes mostrarem pra Bonnie que não importa o que, eles podem confiar no Luffy. Inclusive, se ele mandar bater nele, principalmente, né? E é isso que eles fazem, a equipe Rocket viajando velocidade da luz de novo. E simplesmente, na sequência, temos a antena do Vegapunk voltando e pegando o sinal. Alguém botou um bombril na ponta da recepção do Vegapunk, alguém ligou e desligou a tomada, alguém trocou o cabo HDMI. Mas no meio da confusão aparece o Jupiter, cabeça de Peibali, sugando como que isso, suga e suga. Um verdadeiro aspirador de pó. A sucção é tão intensa que até os poderes de Nika são sugados da Bonnie e a Toshi no Mi não aguenta mais. Agora, o maravilhoso é a gente ficar nessa até o Luffy resolver falar assim, aí na moral, plum! Soco na tua cara, minhoca desgraçada. É o design mais escroque que tem dos Gorosei. É um design que ele tira o Oda, por que você fez isso conosco? Ou eu sinto aura, ou eu sinto carisma de cada um dos designs. Mas do Jupiter eu só sinto ódio e eu penso... Por quê? Na verdade, eu me sinto ofendido pelo design do Jupiter, talvez o verdadeiro minhoca que mame. E não para por aí. Vem o Fench desesperado, o minhocão erra e eles vão com tudo pra cima do navio, pro desespero do Dory e do Brog. É tensão, é salto, é slow motion, ai, 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 vai dar ruim até que... Joy Boy, uma voz robótica submersa, clama pelo nome do primeiro pirata da história. Como um Megazord, ele emerge das profundezas para dar um socão no monstro da semana, com todos os frames de impacto em preto e branco, com todo o hype, com toda a ação, com toda a explosão. E finalmente, a voz épica de Joy Boy sendo revelada, ressoando em sua memória. Em choque, o Luffy observa e vibra, porque o robô gigante do reino antigo está em ação e ele está simplesmente fanboyzando, como todos nós estamos. E é justamente isso. Provavelmente a gente vai ter uma aparição do Joy Boy nos próximos episódios. Inclusive a gente vai ver
o quão longe a Toei vai levar a silhueta. No entanto, a gente já sabe que a aura, a energia do Joy Boy vai ser expressa através dessa voz incrível do Urara Takano, que tem toda a energia do Luffy original, a primeira Luffy, gente. A primeira Luffy fazer o primeiro pirata da história de One Piece não é à toa. E aqui estamos. Então, galera, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Obrigado, Luizito, por editar o vídeo. E tamo junto. Review do episódio aí, quem pediu. Temos o review do episódio novamente. É isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu! Pode Palha Secreto, a última live foi muito incrível, tão incrível que estou aqui fazendo review do episódio, tá? A pedidos. Pra quem acha que os membros não têm poder sobre o canal, a verdade é que vocês são alta cúpula, vocês são os anciões de Elbaf, vocês são o nosso Gorosei, vocês são o nosso trono vazio. E eu aqui o quê? Um mero marinheiro, um garpezinho aqui acatando mais pedidos, eu sou só um do Flamingo sem marionete. Tamo junto, gente. Que alegria, que prazer poder falar desse episódio lindo e maravilhoso. E eu quero agradecer a todo mundo que apoia e acompanha sempre. Pode Palha Secreto. Óbvio que na hora que eu vou embora de Copacabana, começa a chover muito e vou eu a pé na chuva, no escuro. Vai dar tudo certo. Beijo, que galera. Valeu.